Olá, desenvolvedores! Hoje é o terceiro vídeo da nossa série sobre Design Patterns. Hoje vamos mergulhar nos padrões comportamentais, que lidam com a forma como os objetos interagem e se comunicam. Vamos explorar como esses padrões podem tornar seu código mais flexível e eficiente. Bem-vindo ao DevForge, o seu guia no universo do desenvolvimento de software. Se você é novo por aqui, nosso canal é dedicado a ensinar desenvolvimento de software com tutoriais detalhados e dicas práticas para desenvolvedores de todos os níveis. Nos vemos depois da vinheta. No vídeo de hoje vamos explorar os padrões comportamentais. Eles lidam com algoritmos e atribuições entre objetos, facilitando a interação entre eles. Esses padrões são fundamentais para quem deseja criar sistemas de softwares escaláveis e bem estruturados. Então, vamos direto ao assunto. O padrão Observer define uma dependência de um para muitos entre objetos, de modo que quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Pense nisso como um grupo de WhatsApp. Quando alguém manda uma mensagem, todos os membros do grupo recebem a notificação ao mesmo tempo. Vamos ao exemplo. Aqui temos a interface iObserver, que tem um método a ser implementado chamado update. Logo abaixo temos uma outra interface chamada iSubject, que tem 3 métodos a serem implementados: attach, detach e notify. Depois temos uma classe chamada concrete_subject, que implementa iSubject. Abaixo eu defini uma variável privada, que é uma lista de iObserver, são observers, e inicializei ela. Depois eu implementei o método attach, que recebe um iObserver e adiciona na lista esse parâmetro. Abaixo eu implementei o método detach, que recebe um iObserver como parâmetro e remove da lista. E implementei o método notify, que passa por todos os itens da lista e executa o método update. Vamos à explicação do código. iObserver define a interface para atualizar os observadores. Pense nisso como os membros do grupo de WhatsApp que precisam ser notificados. iSubject define a interface para adicionar, remover e notificar os observadores. Pense nisso como o grupo de WhatsApp que gerencia os membros. concrete_subject define os métodos para adicionar, remover e notificar os observadores. Quando o estado do sujeito muda, ele notifica todos os observadores. Ah, mas como funciona? O subject mantém uma lista de observadores. Quando o estado do subject muda, ele chama o método notify, que percorre toda a lista de observadores e chama o método update de cada observador, notificando-os da mudança. Enfim, o padrão Observer permite que um objeto notifique múltiplos dependentes sobre a mudança de estado, criando uma dependência um para muitos. É como um grupo de WhatsApp, onde todos são notificados quando alguém manda uma mensagem. O padrão de estratégia define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. Imagina que você está jogando um jogo de corrida e pode escolher diferentes estratégias para vencer, como dirigir rápido, dirigir defensivamente ou evitar obstáculos. Vamos ao exemplo do código. Aqui eu tenho a interface iStrategy, que tem o método algoritmo_interface a ser implementado. Depois temos a classe concrete_strategy, que implementa a estratégia e implementa o método algoritmo_interface, que vai ter o código específico do algoritmo. Depois temos a classe context_strategy, que recebe no seu construtor um iStrategy e atribui uma variável private iStrategy, o parâmetro do construtor. Depois temos um método chamado context_interface, que executa o algoritmo interface do objeto que ele recebeu no construtor. Agora vamos explicar o código. A estratégia define a interface para o algoritmo da estratégia. Pense nisso como a estratégia de direção que você pode escolher. concrete_strategy implementa um algoritmo específico da estratégia. Pense nisso como a implementação da direção rápida. context_strategy mantém uma referência à estratégia e executa o algoritmo dela. Pense nisso como carro de corrida que pode usar diferentes estratégias. Ah, mas como funciona? O context_strategy é configurado como uma estratégia específica. Quando o context_strategy executa seu método, ele chama o método estratégia configurado, que define o comportamento do context_strategy. Em suma, o padrão estratégia permite que você defina uma família de algoritmos, encapsule cada um deles e os torne intercambiáveis.
Isso permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que utilizam. A propósito, tem algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficientes e mais eficazes. Estou falando de análise de dados ou Data Analytics. E para trabalhar nessa área é essencial dominar a linguagem SQL. E se você dominar o SQL, se abrirão diversas portas em desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de banco de dados e muito mais, tornando-se uma habilidade técnica valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Quer contribuir para melhorar a eficiência da produção e vendas de qualquer indústria? Na descrição desse vídeo deixarei um link para meu e-book Domine o SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Agora, voltando ao vídeo. O padrão Command transforma uma solicitação em um objeto, permitindo que você parametrize clientes com filas de solicitação, registre as solicitações ou implemente operações que podem ser desfeitas. Pense nisso como um controle remoto de TV que armazena os comandos, ligar, aumentar o volume, etc. Exemplo de código. Aqui eu tenho uma interface iCommand, que tem um método a ser implementado, execute. Depois eu tenho a classe TurnOn, que recebe um objeto TV e implementa iCommand. Implementa o método execute, executando o método TurnOn do objeto TV que eu recebi no construtor. Depois eu tenho a classe TV, que tem a implementação do método TurnOn, que vai ter a implementação de como ligar a TV. Mas no caso aqui, escreve na tela, TV está ligada. Agora vamos explicar o código. iCommand define uma interface para executar um comando. O Concrete Command ou TurnOn Command, que era a classe que implementa o iCommand, implementa o comando específico. O Receive, ou a classe TV, é o objeto que executa a ação quando o comando é chamado. Ah, mas como funciona? O cliente cria um comando e associa a um receptor. O comando é executado chamando o método execute, que invoca a ação do receptor. Em resumo, o padrão Command transforma uma solicitação em um objeto, permitindo que você parametrize clientes em filas de solicitação ou implemente operações que podem ser desfeitas. Se você está curtindo essas dicas até agora, já é motivo suficiente para dar um like e se inscrever no meu canal, não é mesmo? Assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade como esse. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. O padrão Chain of Responsibility permite que um pedido passe por uma cadeia de objetos até que um deles o processe. Pense nisso como um pedido de suporte técnico que passa por vários níveis até encontrar alguém que possa resolvê-lo. Exemplo de código, tenho aqui uma classe abstrata chamada Handler, que tem uma variável Protect, que é um objeto Handler Nuable chamado NextHandler. Tem um método chamado setHandler, que recebe um handler e define o NextHandler com esse parâmetro. Depois temos um método a ser implementado, abstrato, chamado HandlerRequest, que recebe um int como parâmetro. Embaixo tem uma classe ConcreteHandler1, que implementa a classe abstrata Handler. Então implementa o HandlerRequest recebendo o int e verificando se o parâmetro for menor, o número da requisição for menor que 10, ele imprime na tela. RequestHandler1 processou essa requisição. Caso contrário, ele joga essa requisição para o próximo handler. Vamos explicar o código. Handler define a interface para processar o pedido, ou manipular o pedido, ou passar esse pedido para o próximo manipulador da fila. ConcreteHandler1 implementa um método de manipulação e decide se processa esse pedido ou se passa ele para o próximo manipulador. Ah, mas como funciona? O pedido é passado pela cadeia até que encontre um manipulador que possa processá-lo. Ou seja, o padrão Chain of Responsibility permite que um pedido, uma solicitação, seja passada por uma cadeia de objetos até que um deles consiga processá-lo, como um pedido de suporte técnico passando por vários níveis. O padrão Template Method define um esqueleto de algoritmo na classe base, mas permite que as subclasses preencham ou alterem certos passos do algoritmo. Pense nisso como uma receita de bolo, onde os ingredientes podem variar, mas os passos base principais são os mesmos. Aqui temos uma classe abstrata chamada AbstractClass, que tem o método TemplateMethod, que executa Step 1, Step 2 e Step 3. Embaixo temos os 3 métodos abstratos a ser implementados posteriormente. Step 1, Step 2, Step 3. Depois temos a classe
Concrete Class, que implementa Abstract Class e define a implementação dos métodos Step 1, Step 2, Step 3. Vamos explicar o código. Parece muito simples, né? Abstract Class define o método Template, ou seja, o Template Method, que executa os passos do algoritmo. As subclasses Concrete Class definem a implementação específica de cada passo. Em suma, o Template Method define o esqueleto de um algoritmo da classe base, mas permite que as subclasses alterem certos passos do algoritmo. O padrão state permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno mude. Pense nisso com a máquina de venda automática que se comporta de maneira diferente caso você insira dinheiro ou não. Vamos ao exemplo de código. Aqui temos a interface iState, que tem um método a ser implementado handler, que recebe um context state como parâmetro. Depois temos uma classe hasMoneyState, que implementa iState e implementa o método handler, que recebe um context state e escreve na tela dispensando o produto e executa o setState do objeto que foi enviado, criando uma instância do noMoneyState. Depois temos a classe noMoneyState, que implementa iState e implementa o método handler recebendo context state e escreve na tela esperando por dinheiro. Depois temos a classe context_state, que recebe no seu construtor um state, um iState. Temos uma variável aqui que é uma referência do objeto que a gente recebeu, o objeto iState que a gente recebeu no construtor. Depois implementamos um método setState que recebe um objeto iState e seta a referência do state com o parâmetro que recebeu. Depois temos um método chamado request que executa o handler do objeto recebido e passa si próprio para ele. Vamos explicar o código. iState define a interface para manipular o estado. Concrete Method, que são o hasMoneyState e o noMoneyState, implementa comportamento específico para estados diferentes. O context ou a classe context_state mantém uma referência ao estado atual e delega as solicitações ao estado atual. Ah, mas como funciona? O context altera seu comportamento ao mudar o seu estado interno. Em suma, o padrão state permite que um objeto altere seu comportamento quando o estado interno muda, com uma máquina automática de vendas que se comporta de maneira diferente dependendo do seu estado. O padrão Visitor permite definir uma nova operação sem mudar as classes dos elementos sobre os quais opera. Pense nisso como um guia turístico que pode explicar diferentes partes sem alterar as exposições do museu. Temos aqui a interface iVisitor, que tem dois métodos a serem implementados. Visit, que recebe como parâmetro o elemento A, e uma sobrecarga de Visit, que recebe como parâmetro o elemento B. Depois temos a classe ConcreteVisitor, que implementa iVisitor. Depois implementa o primeiro método Visit, que recebe o elemento A, o objeto do elemento A, e escreve na tela visitando o elemento A. Depois faz a sobrecarga do Visit e recebe o elemento B, um objeto do elemento B, que escreve na tela visitando o elemento B. Depois temos uma interface chamada iElement. E temos um método a ser implementado chamado accept, que recebe uma abstração de iVisitor. Depois temos a classe ElementA, que implementa iElement e implementa o método accept, que recebe um objeto iVisitor e executa o método visit deste objeto recebido, passando a si próprio. Depois temos a classe ElementB, que também implementa iElement, que implementa o método accept, recebendo uma abstração do iVisitor e executa o método visit do objeto recebido, passando a si próprio. Agora vamos explicar o código. Visitor ou iVisitor define a interface para visitar elementos. ConcreteVisitor implementa a operação para cada tipo de elemento. Element ou iElement define a interface para aceitar visitantes. ConcreteElement, Element A e Element B implementa a aceitação de visitantes. Ah, mas como funciona? Os elementos aceitam visitantes, permitindo que os visitantes realizem operações nos elementos. Como eu já disse, em suma, o padrão Visitor permite definir uma nova operação sem mudar as classes dos elementos sobre os quais opera, como um guia turístico explicando diferentes partes do museu. O padrão Interpreter é utilizado para avaliar ou interpretar linguagens. Pense nisso num tradutor
que converte frases de uma linguagem para outra, seguindo regras gramaticais específicas. É como quando você usa um dicionário para entender palavras de um idioma estrangeiro. Exemplo de código: temos uma classe ContextInterpret, que tem duas propriedades: string input e output. Depois temos uma interface iExpression, que tem um método a ser implementado, interpret, que recebe um ContextInterpret como objeto. Depois temos uma classe chamada TerminalExpression, que recebe no seu construtor uma string, que é uma palavra, um word. Na variável privada string word, ele atribui o parâmetro que recebeu no construtor. Depois temos um método chamado interpret, que recebe um ContextInterpret como parâmetro. Então ele verifica no objeto que recebeu se a propriedade input dele contém a palavra que ele recebeu no construtor. Então ele concatena na propriedade output do objeto que ele recebeu um espaço mais a palavra que ele recebeu como parâmetro no construtor. Vamos explicar o código. Context, que é o ContextInterpret, mantém a entrada e a saída do texto que precisa ser interpretado. Expression, ou a interface Expression, define a interface para interpretar uma expressão. TerminalExpression interpreta uma palavra específica dentro do contexto. Ah, mas como funciona? O context mantém a string de entrada e saída. O TerminalExpression verifica se o context input contém a palavra específica e adiciona ao content output caso ela exista. Em suma, o padrão interpreter é útil para avaliar ou interpretar linguagens, aplicando regras específicas para a tradução de expressões. O padrão iterator fornece uma maneira de acessar sequencialmente os elementos de um objeto agregado, sem expor sua representação subjacente. Imagina que você está escutando uma playlist de músicas e você pode avançar ou retroceder para a próxima música sem saber exatamente como essa lista é armazenada. Vamos ao exemplo de código para entender melhor. Temos aqui uma interface iterator, que tem dois métodos a ser implementados, um boolean, que é o hasNext, e um que retorna um objeto chamado next. Depois temos uma classe concreteIterator, que recebe no seu construtor uma lista de objetos, que são os collections, e implementa o iIterator. Depois tem uma lista interna de objetos chamada collections e atribui o parâmetro que recebeu no construtor. Depois tem uma variável interna int chamada position. Não precisa nem colocar o zero, tá? Depois implementa o método hasNext, que retorna uma verificação, se position menor que collection.count, e verifica. Se not hasNext, então retorna nulo. Caso contrário, ele retorna o item dessa lista de collections e soma mais um na posição. Depois temos uma interface chamada iAggregate. Depois temos um método a ser implementado que retorna um iIterator e um createIterator. Então escrevemos a classe concreteAggregate, que implementa iAggregate, que tem uma lista interna de objetos chamada itens e inicializada. Então implementa o createIterator, que retorna um new concreteIterator, passando a lista. E finalmente implementa o método addItem, que recebe um objeto chamado item e adiciona na lista interna. Vamos explicar o código. iIterator define a interface para acessar elementos em uma sequência. ConcreteIterator implementa a lógica para percorrer uma coleção. Aggregate, ou iAggregator, define a interface para criar o iterador. ConcreteAggregator implementa a interface do agregado e cria o iterador para sua própria coleção. Ah, mas como funciona? O aggregate cria um iterator que pode percorrer seus itens. O iterator fornece métodos para acessar os elementos sequencialmente. Ou seja, o padrão iterator permite acessar os elementos de um agregado sem expor sua estrutura interna. O padrão mediator define um objeto que encapsula a forma como um conjunto de objetos interage. Pense nisso como o diretor de uma peça de teatro que coordena a interação entre os atores, sem que eles interajam diretamente entre si. Complicado, né? Vamos ao exemplo do código para ver se você entende melhor. Temos aqui a interface iMediator, que tem um método a ser implementado que é o Notify, que recebe um objeto sender e uma string ev. Depois implementamos a classe concreteMediator, que implementa iMediator, que tem dois objetos internos chamados colleg1 e colleg2. No construtor do ConcreteMediator,
eu recebo dois objetos, o colleague1 e o colleague2. Atribuo ao objeto interno colleague1 o parâmetro que recebi, executo um método chamado setMediator, passando a si próprio. Depois eu atribuo ao objeto interno colleague2 do parâmetro colleague2 que eu recebi. E executo deste colleague2 o setMediator, passando a si próprio. Então implemento o método notify, que recebe o objeto sender e string ev. E verifiquei se o ev, o string que eu recebi, for igual a A, escreve na tela mediator reagiu ao A e disparou as seguintes operações. E executo o método do colleague2 do se. Se o ev for igual a D, ele imprime na tela mediator reagiu a D e disparou as seguintes operações. E executo o método doB do elemento ou do objeto colleague1. Depois eu implementei uma classe chamada BaseColleague, que tem um objeto interno que é o mediator. Implemento um método chamado setMediator e recebo um objeto mediator. E atribuo ao objeto interno mediator o parâmetro que recebi. Ou seja, eu guardei uma referência do mediator. Depois eu tenho a classe colleague1, que implementa BaseColleague. E implementa o método deway. Escreve na tela colleague1, o colega 1 fez A. E executa o notify do mediator da referência, passando o próprio objeto e enviando a string A. Depois implemento um método chamado doB, que escreve na tela colleague1 doB, ou colega 1 fez B. E por último eu criei uma classe chamada colleague2, que implementa BaseColleague. Implementei o método doC, que escreve na tela colleague2 doC, ou colega 2 fez C. E por último implementei o método doD, que escreve na tela colleague2 doSD, ou colega 2 fez D. Executa o notify do mediator da referência da base, passando a si próprio e mandando D. Vamos explicar o código. O mediator parece bem complexo. O mediator ou iMediator define a interface para mediar a comunicação entre objetos. ConcreteMediator implementa a lógica para coordenar a comunicação entre os colegas. É a classe base para os colegas que interagem via mediator. ConcreteColleague, que são a colleague1 e colleague2, implementa a lógica específica de cada colega. Mas como funciona? O mediator coordena a interação entre colleagues, sem que eles se comuniquem diretamente. Os colleagues notificam o mediator quando uma ação ocorre, e ele decide como os outros devem reagir. Ou seja, o padrão mediator simplifica a comunicação entre objetos ao centralizar as interações em um objeto mediador. O mediator é muito usado junto com o command. Mais para frente eu explico como fazer mediator e command. O padrão memento captura e restaura o estado interno de um objeto sem violar sua encapsulação. Pense nisso como o comando desfazer de um editor de texto que retorna o estado anterior de um documento. Vamos ao exemplo de código. Temos aqui uma classe memento que recebe no construtor uma string chamada state. Embaixo temos uma propriedade chamada state, que é atribuída a ela o state que veio do constructor. Abaixo eu escrevi uma classe chamada originator, que também tem uma propriedade chamada state. Depois temos o método memento saveState, que retorna um new memento passando o state. Depois escrevi um método chamado restoreState, que recebe um objeto memento e atribui ao state interno o memento state. Por último, eu escrevi uma classe chamada caretaker, que manipula ou gerencia os mementos. Defini uma lista interna de memento, chamada mementos, e inicializei ela. Também tem um objeto, uma referência ao originator, chamado originator. No constructor do caretaker, eu recebo um originator, um objeto originator, e atribuo esse parâmetro à referência do originator. Depois eu tenho um método chamado save, que adiciona a lista interna de mementos e executa o originator saveState, que retorna o memento. E por último, escrevi um método chamado undo, que verifica se a lista de mementos é maior que 0. Se for, ele pega o último memento da lista e executa no originator o restoreState, passando esse memento. E remove da lista esse memento. Vamos explicar o código. Memento armazena o estado interno do objeto. Originator cria e restaura um estado usando um memento. Caretaker gerencia mementos, permitindo salvar e restaurar. Mas como funciona? Originator cria um memento para capturar seu estado atual. Caretaker armazena e gerencia mementos para permitir operações de desfazer e refazer.
Ou seja, o padrão Memento permite capturar e restaurar o estado interno de um objeto, preservando sua encapsulação, semelhante ao botão desfazer de um editor de texto. Bom pessoal, hoje exploramos os padrões comportamentais que são essenciais para criar softwares que sejam flexíveis e ao mesmo tempo eficientes. Aprendemos como esses padrões podem melhorar a comunicação entre objetos e otimizar o fluxo de controle em suas aplicações. Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não tiver inscrito e compartilhar esse vídeo com outros desenvolvedores. E deixe nos comentários suas dúvidas, sugestões e críticas. Qualquer comentário é bem-vindo. E não percam o próximo vídeo, vamos explorar Clean Code ou código limpo e discutir suas vantagens e o que você precisa aprender para manter seu código mais legível e fácil de manter. Até a próxima, pessoal. Fui!